Eu vivi um tempo, eu e alguns irmãos que estamos aqui, nós que já passamos dos 50, dos 55, meu caso já para completar 58 anos, eu vivi um tempo na igreja onde havia um temor intrínseco no coração das pessoas pelo simples fato de colocar o pé da porta para dentro. As pessoas botavam o pé da porta adentro, elas tremiam. Eu lembro em São Paulo, quando eu era criança, tudo bem, os tempos mudaram, ok, eu entendo tudo isso. Mas eu lembro quando eu era criança, a igreja que meus pais se converteram, chama-se, está lá até hoje, uma das igrejas, uma das congregações que inclusive está até hoje no bairro São Mateus, que meu pai é um dos fundadores, está lá até hoje, Igreja Evangélica Cristo é Vitória. Olha aí que coisa linda. E eu lembro que quando nós entrávamos na igreja, a esmagadora, alguma coisa tipo 99,9%, estava com o joelho no chão orando, antes do culto começar. Naquele tempo não tinha, até tinha, eu lembro até o nome dele, Samuel. Era o guitarrista. Então era um guitarrista, bateria, misericórdia, né? Bateria, coisa do capeta. Mas estava lá. E o famoso órgão. Aquele famoso órgão. E quando o culto começava, eu não lembro o nome dos pastores, quando o culto começava, cara, a glória descia. Eu abro esse tempo da palavra hoje falando a respeito da necessidade de oração. Tudo bem que nós chegamos no culto hoje, na igreja, né? Não no culto na igreja hoje, nós queremos conversar com os irmãos, nós queremos abraçar, porque nós ficamos, né? Para muitos, né, ficamos em uma semana sem ver, e a gente quer abraçar, quer contar as novidades, né? Rapaz, ontem eu fui convidado para o churrasco, meu Deus, que coisa boa, rapaz, que bom que você não estava lá, sobrou mais para mim, e aquela coisa toda. Mas tem faltado temor na igreja. A igreja, de uns anos para cá, começou a brincar demais com a presença. Começou a tornar a presença algo não muito relevante, não só na vida pessoal, como na vida comunitária, vida de comunhão. Eu orei em casa antes de vir para cá, falei, Senhor, aquilo que o Senhor tiver para mudar na palavra, o Senhor muda, e está indo para uma outra direção. É interessante porque a Bíblia vai nos dizer que ninguém verá Deus se não houver temor. Assim como também ninguém verá Deus se não houver santidade. E uma das coisas que eu percebi nesses últimos anos, gente, tudo isso que eu estou falando, não essa primeira parte que não tem nada a ver, mas aquilo que eu quero compartilhar com vocês nasceu num devocional essa semana. Eu fui fazer meu devocional no capítulo 13 do Evangelho de Marcos e aquilo começou a vir, e algumas confirmações, eu entendi por onde eu tinha que caminhar. Mas nada disso que eu vou partilhar com você essa noite vai ter algum tipo de peso ou valor na sua vida se não houver temor naquilo que você vai ouvir, naquilo que você precisa ouvir. Porque se você busca um lugar onde um pastor, o pastor da igreja, no caso, pastor na igreja, no caso eu, busca alguém para te fazer carinho, cafuné na sua alma, você me perdoa, meu irmão, você entrou no lugar errado. Porque eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me chamou e não a sua vontade. Eu estou aqui para falar aquilo que ele me mandou falar e não aquilo que você quer ouvir. Você pode ir para qualquer outro lugar, tem muitos showzinhos acontecendo por aí, gente famosa cantando, tocando, fica à vontade. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 1 ao 37, Jesus ele começa a relatar os sinais do final dos tempos. Você conhece o texto, amém?
Inclusive está ali o título, né? O sinal do fim dos tempos. E Jesus ele começa então trazendo nesse capítulo, aliás, você vai encontrar os mesmos textos com algumas poucas diferenças também em Mateus 24 e também Lucas 21. E Jesus começa então a relatar para os seus discípulos. Ele sai do templo com os seus discípulos, e aí os discípulos ficam lá, olha aí Jesus, que pedras enormes, você conhece o texto, olha, não ficará pedra sobre pedra, e aí os discípulos chegam, mestre, conta pra gente, quando é que essas coisas se darão? Quando é que isso vai acontecer? Em todos esses 3 evangelhos, nós encontramos Jesus trazendo alertas, nós encontramos Jesus dando direções de comportamento, orientações, Jesus trazendo orientações sobre os sinais que apontavam a sua volta. E é interessante porque Jesus, assim como o apóstolo Paulo em algumas vezes, eles falaram assim, eles davam esses alertas a respeito da volta de Jesus, Paulo principalmente, e Paulo geralmente ele falava assim, estou falando isso porque os dias são próximos, a vinda está próxima, há 2000 anos atrás, os dias estão próximos. Bom, se há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo falava isso, então para pensar o quanto próximos nós estamos. Falar sobre o fim do mundo, falar sobre o fim dos tempos, falar sobre a volta de Jesus não é um tema muito apreciado em muitos lugares. Não é um tema apreciado em muitos lugares. E é interessante porque quando a gente fala do final dos tempos, qual é a primeira menção, o primeiro livro da Bíblia, vamos dizer assim, que vem no seu coração quando você fala do final dos tempos? Apocalipse, não é? Mas, cara, Apocalipse, na verdade, só é um complemento daquilo que o Senhor Jesus falou nos evangelhos. Então falar da volta de Jesus, falar que tudo está se acabando, falar que Jesus está voltando, ele não é um tema muito apreciado em muitos púlpitos, afinal de contas. Que interesse que existe nisso? Se muitos crentes hoje vivem como se Jesus não fosse voltar. Que interesse há de falar, inclusive partindo dos púlpitos? Porque infelizmente, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho ouvido, por pequenos trechos de ministrações, de palavras, de pastores ao redor desse país, que mandam para mim, pastor, olha que absurdo, agora à tarde, enfim, deixa para lá. Um cara de expressão nacional, falando uns absurdos que eu pensei, meu Deus, realmente a tua volta está muito, muito próxima, porque não é possível. Então por que nós vamos falar, por que as igrejas vão falar sobre a volta de Jesus? Se isso não é um tema atraente, porque poucos querem se preparar, ou poucos querem saber da sua volta, dos sinais da sua volta, porque ainda estão muito preocupados em ter, em conquistar, em avançar, em prosperar, em buscar, em comprar, em adquirir. Meu Deus, quantos estão vivendo como se Jesus estivesse muito longe de voltar? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso conceito de tempo é completamente temporal. O conceito de Deus a respeito do tempo não existe, porque Ele é o próprio tempo. A Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos é como um dia. Então não se baseie no que você acha de quando Ele vai voltar. O próprio Senhor Jesus deixou meio claro, vem como ladrão. A coisa vai ser assim, num piscar de olhos. Quando menos esperamos. Agora eu pergunto para você, esse tipo de pregação atrai alguém? Esse tipo de pregação atrai algum coração? Esse tipo de pregação faz com que você comece a segunda-feira com gás para a semana toda? Deveria. Deveria, porque o teu Salvador está próximo de vir te buscar. Se é que você está pronto para isso. Independente dessa realidade, de se nos púlpitos das igrejas dessa nação,
estão ministrando, estão pregando sobre a volta de Jesus, independente dessa realidade, nós precisamos, e é aquilo que eu já falei tantas vezes, eu vou repetir hoje, até o dia que o Senhor me manter aqui atrás desse púlpito, eu vou continuar anunciando as boas novas do Evangelho e dizendo, Ele está voltando, você precisa estar pronto. Essa noite eu quero convidar você a lançar um olhar para os dias de hoje. Os dias de hoje. Porque nos dias de hoje é completamente perceptível nós enxergarmos, nós vermos tudo aquilo que Jesus já anunciou aqui em Marcos capítulo 13, verso 1 a 37. Tudo que ele colocou aqui, nós já estamos vendo a olhos nus, todos os dias, nos noticiários, nas redes sociais, muita gente postando muita coisa boa. Mas talvez nós precisamos nos perguntar duas coisas. Pastor, se está aí tudo acontecendo exatamente como o Senhor Jesus descreveu no Evangelho, por que muitos não estão enxergando? É uma pergunta pertinente essa. Sim ou não? É uma pergunta pertinente. Por que muitos não estão enxergando? Uma outra pergunta. Por que as pessoas não têm dado a atenção ao que está acontecendo? Por quê? Nós temos dois grupos de pessoas. Aqueles que se espantam com as coisas que estão acontecendo, que não deveria, porque a Bíblia já diz que aconteceria, então não é surpresa para ninguém. E um outro grupo de pessoas que simplesmente não enxergam absolutamente nada do que está acontecendo. E por isso continuam vivendo o Evangelho segundo Heresias capítulo 3, verso 4, que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Lá no final eu me resolvo com Deus. Eu já ouvi isso. Não, lá no final eu me resolvo com Deus. Sabe, queridos, Jesus, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos, como no de Lucas, ele deixou muito claro os sinais que apontariam ao seu retorno. E é justamente por esse motivo que nós precisamos despertar para esta verdade nesta noite. Porque a palavra de Deus, ela está apontando para o fim desta era. Todos os sinais que nós temos visto, está apontando para o nosso Salvador aparecer nas nuvens em poder e grande glória. A pergunta que eu me faço e que eu faço para você, você está pronto? Você está pronto? Ou você continua buscando tudo desse mundo e deixa sempre em segundo plano aquilo que você deveria estar colocando em primeiro? É bom nós termos, é bom nós trabalharmos, é bom nós sermos promovidos, é muito bom. E que Deus prospere a sua vida em nome de Jesus. Mas muito melhor é você ter o seu coração preparado para esse grande dia, que pode ser daqui a pouquinho. Pode ser enquanto nós estivermos dormindo, não sei. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, cada terremoto que acontece está apontando para a sua vinda. Quantos leram ou viram a notícia de Valência, na Espanha, que foi assolada por um dilúvio? Mais de 10 mil soldados foram destacados para socorrer a cidade de Valência. Fora policiais, bombeiros, médicos. Então cada terremoto, cada tsunami, aliás, acho que ontem a pastora Jorge estava me mostrando um áudio ou um vídeo, não recordo direito, a respeito de um dos maiores tsunamis que aconteceram nos últimos tempos na Antártica, é isso? Na Antártica. Só que ninguém fica sabendo, ninguém fala sobre isso. Cada terremoto, cada tsunami, cada anúncio de guerra, toda a agitação política que está acontecendo ao redor do mundo. Gente, o mundo está com os olhos nas eleições americanas, porque nós sabemos que as eleições americanas vai definir muitas coisas ao redor desse planeta. Se ganha é uma forma de comportamento em relação ao mundo. Se ganha outra, é uma outra forma de comportamento em relação ao mundo. O Estado de Israel tem sido atacado de todas as formas. Aliás, todos concordam comigo que Israel é o relógio do mundo, amém? Amém? Tudo é em razão deles. Então acorda, meu filho.
Comece a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Comece a prestar atenção. Tudo já são indicadores claros que as coisas estão chegando ao seu fim. Mas por que muitos não conseguem ver isso com clareza? Por que muitos passam seus dias como se nada estivesse acontecendo? Por que ainda existem muitas pessoas que simplesmente continuam vivendo dia após dia, como se nada fosse acontecer no dia de amanhã? Talvez a resposta, ou pelo menos uma das respostas, esteja concentrada no versículo 13 do capítulo 5 de Marcos, que diz assim. Oh, perdão, queridos, perdão. Não é o capítulo, eu anotei errado aqui. Oh, Jesus, deixa eu ver se é isso mesmo. Me perdoa, gente. Eu estou falando capítulo 13 de Marcos para vocês, né? Não. Vocês me perdoem. Rapaz, é isso mesmo, é Marcos. Vai dar tudo certo, gente. Hã? É 5:13, né? Então foi por isso que eu estou falando, eu passei errado para a mesa. Querida, é 13:5. O erro foi meu, me perdoem. Então voltando lá, rebobinando. Só os mais antigos sabem o que é rebobinar, né? Talvez a resposta por que muitos não estão preocupados com os sinais esteja concentrado no versículo 5 do capítulo 13, que diz assim: Jesus lhes disse, cuidado, repete comigo, cuidado, que ninguém lhes engane. Que ninguém lhes engane. Ora, Jesus está falando, Jesus usa o termo ninguém. Ninguém, se ele está falando ninguém, então ele está falando de quê? De quê? De pessoas, certo? Que ninguém os engane. Então Jesus está falando de pessoas. Querido, eu creio que aqui está um dos maiores motivos porque muitas pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo. E por isso vivem. Eu poderia colocar aqui vários outros motivos, mas esse talvez seja o principal. Qual é ele? Quando nós nos permitirmos sermos enganados. Quando o engano bate à porta do nosso coração e nós o acolhemos. Quando o engano, ele é soprado nos nossos ouvidos e nós abrimos os nossos ouvidos para ele. O engano. Pastor, mas que engano é esse? Meu Deus. Existe inúmeros motivos e situações que nós podemos ser enganados. O apóstolo Paulo ele já apontou essa realidade. E o apóstolo Paulo ele nos chamou a atenção para que nos últimos dias, dizendo que nos últimos dias, eles trariam sobre a vida da igreja um aumento exponencial de ensinos que enganariam a muitos. Eu escutei um hoje à tarde, de um pastor dizendo que Deus não é pai, Deus é mãe. Você está entendendo? E o povo aplaudindo. O povo, glória a Deus, glória a Deus, que Deus? Que Deus? Sabe, queridos, o permitir-se ser enganado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui nós estamos falando em relação aos ensinos, o engano nos ensinos da palavra. Só que nós temos sido enganados de várias outras formas, ou pelo menos muitos têm se permitido ser enganados com as ideologias, com as coisas que têm sendo vendidas aí como informação, a título de informação, ensinos que os seus filhos estão recebendo na escola, engano, ensinos enganosos. O próprio Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3 vai dizer, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Não deixem que ninguém engane você de forma alguma. Antes daquele dia, qual dia? O dia da sua volta, virá a apostasia.
Gente, só pode apostatar quem crê nele. Entenda isso. A apostasia não é para o incrédulo. A apostasia, ela vem sobre aquele que um dia creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo e por dar voz, ouvido aos enganos, apostatou-se da fé. Há um tempo atrás, mandaram uma mensagem para mim: pastor, estou me desligando da comunidade, muito obrigado, mas eu me converti a tal religião, porque essa tal religião me faz mais sentido. Hã? Como assim? Alguém que passou pelos processos de cura, de transformação, de restauração, que foi resgatado da morte, que foi tirado dos braços de Satanás, teve uma vida restaurada em Cristo Jesus. Tempos depois chega, olha, tal situação me faz mais sentido, então eu me converti àquilo. Apostasia. Está aí batendo a porta de muitos. Mas você não precisa somente mudar de religião para ser um apóstata. É só você parar de viver e obedecer isso aqui. Pronto, já era para você. Como diz a pastora Olga, caixão e vela preta. Foi. O engano é uma das armas mais usadas por Satanás. Vou repetir isso para você. O engano é uma das armas mais usadas por Satanás. E ele vai usar isso com eficiência. Ele vai usar isso com eficiência. Porque ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser Satanás. E esta arma chamada engano, ao qual Satanás usa, nela residem duas ferramentas. A primeira ferramenta é a ferramenta do relativismo. Sabe aquela famosa frase? Ah, não é bem assim. Conhece essa frase? Não, a tua forma de entender a Bíblia é diferente da minha. Você já ouviu isso? Não, pastor, pelo amor de Deus, os tempos são outros. Não é mais assim. A cultura mudou. A cultura pode ter mudado, mas esta palavra diz que essas palavras jamais passarão. Cultura do relativismo não é bem assim. Sabe, eu não entendo a Bíblia exatamente dessa forma. Sabe, o relativismo faz com que muitos crentes comecem a questionar o que é certo e o que é errado. E começam a viver o que é certo ou errado segundo o seu ponto de vista. E não segundo as Escrituras. Não segundo aquilo que a Bíblia diz que é. Deixa eu falar uma coisa, independente da cultura, independente dos tempos, independente da época que nós vivemos, pecado continua sendo pecado. Era pecado no Éden, é pecado hoje. Foi pecado nos tempos de Noé, é pecado hoje. Foi pecado em Sodoma e Gomorra, é pecado hoje. Isso não muda. Os valores do Senhor são eternos. Os princípios da sua palavra são eternos, não mudam. Mas o relativismo nos leva a questionar o que é certo e o que é errado. Não, mas os tempos são mais moderninhos. A palavra de Deus é moderna, sim ou não? Não. Ela é atemporal. Ela não tem tempo. Porque há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, nos versículos que eu citei, o que ele falou, principalmente em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, parece que é um retrato fiel daquilo que é a sociedade de hoje. Relativismo. Na verdade, o relativismo é uma das maiores desculpas que o crente usa para não se enquadrar na palavra e não obedecê-la. Isso é relativismo. Não, veja bem. Não. Eu lamento te dizer, mas o relativismo vai te levar para o inferno se você continuar vivendo ele. Não substitua os valores absolutos e as verdades absolutas do Evangelho por aquilo que você acha que é certo. Jamais isso vai acontecer. O relativismo leva ao inferno. E quando nós nos permitimos a isso, ao engano, nós caímos na armadilha do relativismo. Mas há uma segunda ferramenta que Satanás usa dentro do engano: o universalismo. Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso,
Mas deixa eu te falar o que é universalismo e que eu já ouvi de crente. Meu Deus. O que é universalismo? Deus é tão bom, Deus é tão bonzinho, Deus é tão legal, Deus é tão fofinho, Deus é tão queridinho que no final de contas, no final de tudo, todo mundo vai para o céu dele. Vai atrás disso. Universalismo. Deus é tão bom que no final de tudo, Ele é tão cheio de misericórdia que no final de tudo, no final de tudo eu vou ser salvo. Deixa eu te contar uma historinha, sem citar nomes. Há uns anos atrás, uma determinada figura pública, uma mulher da televisão, se converteu. Foi para uma determinada igreja. E testemunhava, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver, aquela coisa toda. Passou-se um tempo, ela abandona a igreja e volta para a vida de prostituição dela. E ela fala isso escancaradamente nas redes sociais. Olha aí o universalismo. Aí uma vez mandaram para mim, já faz um bom tempo isso, mandaram para mim um trechinho de um podcast dela. Um cara que eu até gosto dele, um cara de óculos, ele usa um óculos quadrado, azul. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Não é ele. Mas enfim. E aí esse camarada faz uma pergunta mais ou menos assim. Tá, mas fulana, e a salvação, como é que fica? Não, eu me resolvo com Deus. Deus conhece o meu coração. Tá, mas o que você está fazendo? Não, mas isso é a minha profissão. É a minha profissão. Sabe? E agora está fundando uma igreja. E aí, meu irmão? Olha o relativismo, olha o engano. E você vai me dizer que a igreja dela não vai estar assim? Claro que vai. Porque muitos estão buscando isso. Algo que simplesmente relativize a vida com Deus, esperando que, ou acreditando que lá no final de todas as coisas, quando Jesus apontar em nuvens com poder e glória, ela vai para o céu, vai, para algum lugar vai, mas não vai ser o céu, pode ter certeza. O universalismo, sabe, de que no final de contas, no final de tudo, Deus vai salvar a todos, afinal de contas o céu é dele, e ele é muito misericordioso e bonzinho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, foi assim que aconteceu no dilúvio? Todos foram salvos? E Noé estava falando, hein? Gente, abre o olho, volte-se para Deus, até que a porta da arca se fechou. Guarda uma coisa no teu coração aí. Todos nós responderemos pelas respostas que damos naquilo que fomos alertados. Eu vou repetir. Todos nós responderemos pelas respostas que nós damos naquilo que nós fomos e somos alertados. Porque a partir de hoje, em relação pelo menos a essas coisas, você não vai ter desculpa. Senhor, eu não sabia. Sabia. Quer que eu diga para você que eu sabia? Que você sabia? Dia 3 de novembro de 2024, às 19 horas e 39 minutos, você foi alertado disso. Então não há desculpa. Olha o que Paulo nos escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 a 9. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Agora ouça isso. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Pensa na cena. Ele punirá os que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o seu evangelho, ou o evangelho do Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Não brinque mais com isso. Comece a levar a sua vida em Deus de forma séria. Você deve estar pensando assim: meu Deus, pensei que eu ia escutar uns labachúrias, uns... Meu irmão, o temor do Senhor nunca
pode ou poderá ser substituído por? Nunca. Nunca. O texto de 1 Tessalonicenses é claro. Ele punirá os que não o conhecem, que não conhecem a Deus, e aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, olha aqui para mim. Por favor, mude a rota da sua caminhada. Mude a rota da sua caminhada. Por favor. Por favor. Em nome de Jesus. Volta o seu coração a Ele. Te derrama, confessa, abandona. Volta, por favor. Pastor, o senhor está falando já com cristãos. Eu sei. Mas quantos estão se sentindo derrotados? Não pela vida, mas pelos seus próprios comportamentos. Não se permita ser enganado pelo relativismo. Não se permita ser enganado pelo universalismo. Eles vão te levar para o inferno. Não brinque mais com isso. Jesus deixa inúmeros outros alertas sobre os dias que nós estamos vivendo. Marcos, capítulo 13, verso 9, diz que nós seremos acusados por nossa fé. Olha aí que coisa boa. Eu vi um testemunho de um pastor indiano essa semana, e ele estava dando um testemunho, eu não lembro, eu não sei, eu vi isso em algum lugar, não sei onde foi que eu vi. E ele com um sorrisão aqui dizendo: rapaz, eu fui apedrejado, abriram a minha cabeça com uma pedrada, o sangue escorria e eu passava a mão, cara, eu estou sangrando pelo meu Jesus. E você perde alguma coisa, você, por qualquer outra coisinha, você está aí murmurando, querendo chutar o pau da barraca. Não vou mais na igreja. Meu Deus. Sabe, queridos, nós seremos acusados por nossa fé. Pergunto, isso já está acontecendo ou não? Sim. Lucas 21:16 diz que nós seremos traídos. Olha que coisa legal. E Jesus ainda vai longe. Traídos pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Isa, e aí? E aí? Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Você está pronto para ser traído? Por amor a Ele? Por causa do nome dEle, você está pronto para isso? Sabe, essas coisas a gente deixou de pensar. Essas coisas nós deixamos de considerar. Nós queremos chapação. Eu gosto de chapação, gente. Eu gosto de worship, eu gosto de aqui, rasga o céu e desce. Oh, eu amo esse negócio. Você sabe o quanto eu pulo, quanto eu como amo isso. Mas nós deixamos de pensar a respeito dessas verdades, dessas realidades. Quer ver uma outra? Lucas 21:17. Ali Jesus diz que nós seremos odiados por causa do nome do Senhor. E eu vou te dar aqui 3 exemplos. Um deles aconteceu essa semana. Um irmão me liga. Mandou uma mensagem. Pastor, a minha esposa foi trabalhar. No dia 31, que era o dia lá do Halloween, ok? Foi trabalhar. A gerente dela chega para ela e diz assim: olha, vou colocar o enfeite de Halloween na tua mesa. Na minha mesa não. Na minha mesa não. Pronto. Pensa no que essa guria sofreu naquele banco. Pensa o que ela sofreu aquele dia por conta do nome de Jesus. Me contaram, me falou, né, o rapaz me falou que a gerente, ela chorava, porque ela não deixou que colocasse enfeites do Halloween na mesa dela. Mas a gente quer. Olimpíadas. Lembra das Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas? O que foi aquilo? A oração nas escolas públicas, que vai entrar em debate agora no Congresso, para saber se eles cortam esse negócio ou não cortam esse negócio. Nós seremos odiados por causa do nome do Senhor. Mas apesar de todas essas advertências que o Senhor nos dá,
apesar de todas essas advertências que o Senhor está nos trazendo, repete assim comigo: eu não preciso temer. Sabe por que você não precisa temer? Porque no finalzinho desse texto, no finalzinho do texto de Lucas 21, lá no verso 18 e 19, Jesus diz assim: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Vírgula. Vírgula não, ponto. Depois ele continua. Jesus é um cara legal, hein? Ele dá, assim, ó, ele passa, né? Ele dá aquela passadinha de mão na gente, ó. Nenhum fio de cabelo de vocês se perderá. Glória a Deus, aleluia, oh Jesus. Aí ele conclui dizendo assim: perseverando que vocês obterão vida. Ora, se Jesus está falando para perseverar, só persevera quem está passando por algum tipo de? Se você não está passando por luta, por tribulação, por algum tipo de situação de todas essas que Jesus descorre aqui em Marcos 13, então não é perseverança. Nós só somos perseverantes naquilo que nós somos provados, naquilo que nós somos tentados, naquilo que nós somos todos os dias atacados. Sim ou não? Perseverantes. Indo para o finalzinho. Mas como que nós podemos fazer para nós não sermos enganados? Pergunta para a pessoa do seu lado aí: o que eu faço para não ser enganado? Você tem a solução para isso? Fala para ela aí. Uma vela de 7 dias. Misericórdia. Foge, chuta que é macumba. Como é que nós fazemos para nós não sermos enganados? Mas ao contrário, nós sermos fortalecidos e nós vencermos cada uma dessas situações que Jesus aponta no Evangelho. Como é que nós podemos vencer os sermos odiados, os sermos acusados, os sermos traídos e tantas outras coisas que Jesus nos aponta? Eu poderia dar para você algumas armas. Jejum é uma arma, sim ou não? Sim. A meditação na palavra é uma arma, amém? Sim, também. Isso aqui, comunhão, é também uma arma? Sim, porque nela nós fortalecemos uns aos. Então, olha para essa pessoa que está ao seu lado, linda, maravilhosa, e diz assim: olha, não tem ninguém olhando, gente, olha aí. Diz assim: eu estou aqui para te ajudar. Então, a comunhão dos santos fortalece, sim ou não? Mas existe algo que, na minha humilde opinião, é uma das armas mais poderosas que nós temos. Mais poderosas. De novo, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: a oração. Já anotou aí? Jejum é bom? É fundamental. A comunhão é boa? Fundamental. Meditação, leitura, mergulhar nisso aqui é bom? É fundamental. Fortalece? Demais. Agora, a oração é a chave para você ter vitória em qualquer área da sua vida. Então eu vou encerrar e eu vou trazer 2 realidades para você. E eu preciso que você preste bastante atenção. A primeira delas é: se você encontra tempo para tudo e não encontra tempo para orar, você será derrotado. Você será enganado. A segunda realidade que eu quero te trazer é: se na sua agenda existe tempo para trabalhar, existe tempo para passear, existe tempo para festas, existe tempo para eventos sociais e não tem tempo para orar, você já está derrotado, você já foi enganado, você só não descobriu isso ainda. Você só não se tocou disso ainda. Mas hoje à noite o Senhor Jesus quer mudar tudo isso dentro de você.
fazer com que você olhe os sinais da sua vinda e você anseie e deseje não mais obter o que não tem nada de errado, mas que você anseie a sua volta, porque o seu coração está pronto para subir com Ele.